família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Ela veio. Ela não esqueceu de mim hoje. Oi. Eu tô bem na foto. Tá vendo como é que eu tô bem? Fazendo o trabalho de casa direitinho. Não vou perder o emprego nem tão cedo. Acho bom. Somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. E A voz da Marialina. 2 aninhos. 2 aninhos Nossa princesa. de beleza. De belezura? Ela esbanja. Banja. E, queridos, eu gostaria de fazer um pedido. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga aí, @Ministério da Família, IBA. Lá você vai encontrar tudo referente ao Ministério da Família. Tudo que tiver de conferência, encontro de casais, retiro de casais, cruzeiro da família que nós temos, todos os cursos do Ministério da Família, casados, enfim, pais, cursos de homens e mulheres, finanças também, temos muitas coisas legais. E lá no Instagram, @Ministério da Família IBA, você vai ficar por dentro de tudo. Também tem o nosso @Atitude Família Cast, que é o Instagram aqui do Família Cast. Falamos de coisas do podcast, dos nossos convidados. Tem sempre um teminha lá. A Monique agora está na era da IA. Ela fica postando as coisinhas legais lá. Eu estou bonitão na foto lá da IA. A IA me deixa bonitão. Ela falou que tira até um pouquinho do meu nariz. Deixa menorzinho esse nariz de italiano. E ela falou que eu fiquei bonito. Tu não gosta do meu nariz, não, né? Eu gosto de tudo, né? Ah, bom, aleluia! Tudo bem. Tá vendo? Aí ele quer me derrubando. Bom, se você ainda não acompanha aí o Atitude TV, você está passando pela primeira vez aqui, inscreva-se no nosso canal Atitude TV. Faz o seguinte, tem um dedinho assim de joinha, dá um joinha aí pra gente, curte, comenta, compartilha, isso aí vai dizer pro YouTube que esse episódio, que esse canal é muito legal e que as pessoas vão serem alcançadas, porque o conteúdo que nós falamos aqui, ele é muito relevante. E também agora tem o seguinte, hypa ele, ó, hypa, que dá muito ponto pro canal do YouTube, beleza? E vocês também do Bem Mais TV, que estão nos assistindo em vários dias aí dentro da programação do Bem Mais TV, muito obrigado aí à direção do Bem Mais TV, Paulo Leonel e companhia, tamo junto. E é isso. Mas vamos falar daquilo que nós viemos falar aqui hoje, né? Sim. Mais um episódio aqui, estamos com um casal especial. São pastores aqui da nossa igreja, também trabalharam com família, tem chamado de família, né? Casados para sempre, assim, igual a gente, né? Também, né? Sim, já estava aqui, o maior bate-papo, maior intimidade. No off aqui a gente fala de tudo, né? A gente vai sabendo das coisas. O off é a parte que a Monique mais gosta, ela faz um monte de perguntas. Já falei para ela, Monique, faz faculdade de jornalismo? Ela vai fazer muita pergunta, ela já faz pro natural, é só evoluir com isso aí. Bom, queria aqui apresentar vocês, na verdade não vou apresentar não, deixar que eles se apresentem. Pastor André e vou chamar a pastora Fernanda. Amém. Já reconheço o pastorei sobre a vida. Amém. Apresente-se para nós aí, por favor. Glória a Deus. Então, sou o pastor André, sou um dos pastores aqui na Igreja de Batista Atitude, e eu sempre falo, né, que é um privilégio ser um dos pastores da igreja, servir aqui. Nós cuidamos de um distrito com 130 células, e também temos o privilégio de fazer a gestão da rede MPS, né? Que é, na verdade, um ministério da nossa igreja que ajuda outras igrejas a viver tudo que a IBA vive aqui. Né? Se você tem o desejo de conhecer a visão MPS, de implantar a visão celular na sua igreja, de participar do que Deus está fazendo no reino dele, aqui na terra, através da visão que ele deu à nossa igreja, segue a gente lá, Rede MPS, @rede.mps, faz um contato com a gente que a gente vai te ajudar a viver os sonhos de Deus. Show de bola. Eu sou Fernanda Vieira também. Já que você falou de Ministério de Família, deixa eu apresentar também a minha Opa, agora eu família. gostei. A Fernanda não está de bobeira. verdade, O pastor verdade. está meio contido ali, né? Porque o pastor vai ficando assim e tal, né? meio Cuida de um distrito, aí o cara fica mais contido. Vai. Exatamente. Casados para sempre Mas na eu sou a veia. Fernanda, sou casada com o pastor André Vieira. Oh. Nós somos casados há 15 anos. Uau. Temos 2 princesas lindas, que são as mais lindas do nosso universo, a Manuela, de 7 anos, e a Antonella, de 11 meses. Uma bebezinha ainda. Isso. E, ministerialmente, nós pastoreamos o distrito juntos, como ele falou, mas eu também cumpro a função de supervisora de rede Kids e pastoreio também as líderes, as células Kids na rede. Na rede, Faltou qual é a uma coisa. rede? Rede Opa, Verde. Calma, faltou uma coisa. Aí ele cobrou. Opa! Casados para sempre. verdade. Intimidade. Estou destreinada. Lembrou? falou. Intimidade. Aula 10, né? Já que falou do casado, né? Então, Então, vocês são da Rede Verde, não é isso? Sim.
Do distrito está quantas células hoje lá? 130, né? 130? Isso. E a pastora Nádia foi para Maceió. Nádia não, Valéria, corrigindo. Valéria, perdão, João pastora Pessoa. Valéria, João Pessoa. Isso. A pastora Valéria tem João Pessoa lá. Tá E aí? curtindo. Tá curtindo. Pastora Valéria, benção, esteve Uma aqui com a benção. A gente. gente estava deu até falando, né, testemunho Fabrício? dela Uma aqui. Benção demais. Pastora Valéria, Mas no ela não vai nosso ficar coração. parada muito tempo. não. Duvido. 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 Planos aí. E como é que tá? Vocês estão direcionando então aí a Rede Não, Verde? então, Como é o que pastor tá? da nossa rede hoje é o pastor Anderson Ezequiel. A nossa rede. Pastor Anderson, né? Pastor Anderson é benção. Isso. Nossa rede é uma rede com 300 e acho que 60 células, né? Dividida em alguns distritos. São 6 distritos hoje, entendeu? E a gente está ali, caminhando junto ali, ajudando a cuidar do povo, né? Que Deus confiou a gente. Benção demais. Fazer mais discípulos de Jesus, expandir o reino de Deus. Aleluia. Pastor, fala um pouquinho desse sistema MPS, para as pessoas assim, tá assistindo agora, gente, abriu, o que é isso? Então. Bom, então, o MPS, né? Ou a visão MPS, ou a visão da Igreja Batista Atitude, ele é um modelo de pastoreio simplificado, né? Que veio para ajudar no cuidado das pessoas, a gerar discípulos, na verdade, de Cristo e fazer a expansão do reino. Que imenso. Então, a nossa igreja é uma igreja em células. Durante muito tempo, a gente aprendeu e caminhou com o modelo MDA, mas a gente começou a perceber que algumas coisas em que se aplicavam no modelo MDA já não dava mais para a gente poder aplicar aqui. E Então, fala para o pessoal do MDA, o que significava o MDA? MDA, na verdade, a gente chama, né, carinhosamente de modelo de discipulado apostólico. Esse era a metodologia que nós usávamos aqui. Isso é a metodologia, quando eu cheguei aqui na Atitude em 2016, 2017, essa metodologia que a gente aplicava aqui na Atitude. Com o passar do tempo, a gente começou a fazer alguns ajustes, né? Eu acredito que mais ou menos uns 2 anos atrás, o pastor Josué entendeu que a gente precisava de ter um modelo nosso, né? E aí veio o nome, na verdade, MPS. Então, é o que a gente vive hoje, é o que a gente compartilha, e é o modelo em que Deus, na verdade, entregou à nossa igreja, que Ele tem usado para poder a expansão do reino. Hoje nós somos 117 igrejas, todas elas, na verdade, vivendo esse modelo. Glória a E Deus. temos uma média mais ou menos de 60 igrejas, né, ligadas a gente na rede MPS, em que estão também aprendendo sobre isso, estão vivendo isso e abrindo outras igrejas, seguindo a visão Que Deus nos legal. entregou. Muito legal. E assim, a gente tem até aqui o tema central, né, do nosso episódio hoje, né, as igrejas que crescem com saúde, né? Isso aí. O poder do pastoreio simplificado e das células. Então, o MPS, ele potencializa isso, né? Que a igreja ela cresça com saúde. Saudável, né? Ela vai crescer sempre saudável, dentro de todos aqueles parâmetros que são desenvolvidos ali, a pessoa vai avançando, né? O MPS, na verdade, é um modelo em que ele se baseia, né, tem 3 tripé, né, que é a unção, expansão do reino, multiplicação e batismo. Então, a ideia é o quê? É a gente alcançar, através das células, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, né? A célula é a nossa ferramenta de evangelismo principal, e essas pessoas chegando nas células, elas são o quê? Elas são cuidadas. Então, ali a pessoa ela vai receber o amor de Jesus através da vida dos membros e do líder, ela vai ser ali encaminhada para poder começar a dar os primeiros passos e se batizar, ela vai aprender, na verdade, sobre a Bíblia, ela vai entender que Deus criou ela e tem um propósito para a vida dela, e ela vai querer fazer o quê? Ela vai ser tão constrangida com o amor de Deus que ela vai sentir ali que ela vai querer fazer isso com outra pessoa. Então, essa é a essência. Transbordar, né? Ela vai transbordar na vida de outras pessoas. E assim, é um pastoreio simples, né? O nosso modelo é um modelo realmente de pastoreio de cuidado. A gente tem algumas ferramentas que ajudam no pastoreio, no cuidado das pessoas. E assim, e uma igreja que saiu como o pastor fala, né? Saiu de 30 membros num colégio público, né? Verdade, hoje, 19 que ele falou, 1000... Na sede, estamos chegando a 20. Hoje nós somos, na verdade, 50 mil pessoas em todas as igrejas. No geral, né? Mas na sede geral. tem quase 20 já. Na sede a gente está batendo uns 18 mil. 18? Né? Mais ou menos isso. Né? Então, assim, não tem muito o que questionar, né? É. Eu acho que o próprio resultado que Deus tem feito, né, na nossa igreja, através da nossa igreja, assim, prova que o modelo é bíblico, né? Porque é baseado no livro de Atos, entendeu? E prova que é algo que a direção de Deus, né? Então, hoje, o MPS, que é o Método Pastoral Simplificado, a gente poderia dizer que ele é o web.
Sabe por quê? Unção, expansão do reino e batismo. Gostei. Gostou do web? Gostei Pode, do web. pode usar. Pastor Josué, pode usar. Gostei do Pode web. usar, a sua ovelha, Unção, tá tudo em casa. Isso aí. Gostou do web? Gostei. Vou falar é o web. Gostei. MPS agora utiliza, a gente trabalha com web. isso É isso, é grande lance. Eu gosto dessas coisas, né? Eu sempre gosto de falar, porque assim, acróstimos. porque a unção, né? A unção é algo que Deus, ele entrega para cada um de nós, para a gente poder fazer É verdade. a missão. Porque por dom próprio, esforço próprio, ninguém consegue Não é fazer. sobre nós nada, Não né? é sobre nós. É sobre Então, Jesus o tempo quando todo. você decide... Sem mim, nada podeis fazer. É verdade. Quando você decide abrir a sua casa, liderar uma célula, cuidar de pessoas, Deus, ele derrama uma unção sobre a sua vida. Amém. Eu sempre falo para os líderes, fica tranquilo, que cada pessoa que vai chegar na sua célula, o Senhor vai te capacitar para você poder cuidar dele. Manda geralmente com as nossas... Parecida com os nossos jeitos, né? Ou com os nossos problemas que já tivemos, né? Um ferro afia outro ferro. ferro, é E sempre o homem assim, é né? o seu companheiro. E Então, Deus pra nos manda confrontar, direitinho, né, pra gente, né? Nos Nosso alinhar, perfil, nos assim. corrigir. Então, verdade. a unção é para isso, entendeu? Mas o MPS, a visão, ela também, na verdade, se preocupa com o estabelecimento do reino na Terra, né? Então, a multiplicação, a expansão do reino é algo em que a gente também se preocupa. Então, a gente sabe que a gente precisa cuidar daquela pessoa que chegou, né? Eu costumo falar para meus líderes que a gente precisa liderar uma célula com intencionalidade, sabe? Eu estou ali porque o Senhor vai usar a minha vida, a minha disponibilidade, Ele me ungiu, né? O texto bíblico fala sobre isso, para quê? Para que o reino dele possa expandir. Então, a célula ela precisa evangelizar, ela precisa cuidar, por quê? Porque depois ela vai fazer o quê? Ela vai multiplicar. Enviar. Ela vai enviar as pessoas, né? Sim. E nesse processo todo, a gente tem o batismo, porque o batismo, ele é parte da caminhada cristã, Sim. né? E a consolidação também do pastoreio, do líder. Então, Amém. O pastor Josué falou muito nisso, né, para a reunião de liderança, né? Ele abordou muito essas coisas aí para as pessoas, porque deixam passar batido isso, né? Em maio tem nosso batismo, né? E o objetivo é esse, que as pessoas entendam, e até quando a pastora Camila falou lá da questão do batismo dos 1000, né? Vamos aceitar o desafio, vamos batizar 1000 só aqui na sede, complementar com as igrejas campos e tal. Então, é um desafio. Aí, como o pastor falou, né? Diziam que ele era um megalomaníaco quando ele comprou esse terreno aqui, que colocou a igreja, que hoje tem 18 mil membros. E agora a gente comprou 2 terrenos que a gente vai dobrar isso aí, pelo menos. eu já fico imaginando o que Deus vai fazer. É. Eu já, Fico imaginando o que Deus vai fazer. vai dobrar, no mínimo vai dobrar isso aí. Porque se um terreno desse aqui, a gente tem 18 mil membros, ali do lado a gente vai dobrar no mínimo. E é por isso que a gente tem que estar atento, É isso aí. entendeu? A gente tem que estar atento, porque Deus vai usar a nossa vida. É. Tá ligado? Já me coloquei à disposição. Chamei o pastor Luizinho e falei, pastor, eu vou fazer o Esferas. Ele ó. Que lindo. já glória me a coloquei à Deus. disposição. Ele, Isso aí. fala com o teu pastor de rede lá para ele mandar para mim um comunicado. Alô, pastor Efraim. Tô na área, se derrubar é pênalti. Isso aí. Tamo aí, tamo aí. Então, mas vamos aqui dentro da visão MPS. Por que, pastor, que tantas igrejas crescem, mas não se sustentam? Então, existem igrejas que ficam mais preocupadas, né, com o crescimento. De números apenas. Com o crescimento. Eu acho que acaba sendo natural, né? Porque imagina só, você assume uma igreja, Sim, é isso. né? Toda O desejo semana 10 O pessoas, desejo do coração do pastor é o quê? É pregar e aí ele vê as pessoas pessoas irem irem à lá na frente. frente, Sim, né? sim. O desejo do coração do pastor é alcançar as pessoas, né? Mas às vezes a pessoa acaba focando muito nisso, né? E assim, a visão celular é muito clara. Se você for ler Atos 2, 42 até 46, ele vai falar ali o quê? Em que eles estavam sempre juntos, que eles compartilhavam tudo que tinham em comum, que eles se reuniam no templo, nas casas, que eles se dedicavam aos estudos, né? Vai te dar quê? Compartilhar do pão. Compartilhavam tudo. E lá no final, para mim, tem uma chave muito importante. O texto fala o quê? Que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, eu creio que quando uma pessoa entra na igreja, que ela se converte, Deus ele já sabe qual é a célula que aquela pessoa vai participar. Sim. Então, eu, líder, preciso estar o quê? Preciso estar atento. Eu preciso criar a minha célula, esse ambiente que Atos 2,42 ele fala. Sim. Aquela pessoa vai fazer o quê? Ela vai chegar ali, ela vai aprender, ela vai, na verdade, entender que ela precisa fazer com outros aquilo que ela está fazendo. E a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é o Casa de Fé, né?
Sim. Casa de fé é muito Então, assim, importante. se você recebe a pessoa e cuida dela, sabe, com intencionalidade, quando vem o casa de fé, o casa de fé é você falar do plano de salvação. E o senhor acha que isso está ligado, assim, muitas pessoas hoje da liderança, né, de igrejas, num geral, elas acabam errando na parte da visão, da organização, do cuidado com as pessoas, acabam negligenciando, vamos dizer assim, sendo negligentes. Eu acredito que a maioria das igrejas hoje acabam errando em dois pontos, né? Que não está ligado até na primeira pergunta, né? Que é o quê? Primeiro, que é a questão do cuidado, né? Segundo, é a intencionalidade na formação de líderes. Sim. Se a gente entende que todos nós somos chamados para poder fazer discípulo, então, assim, E de aí, pregar o evangélico. É Não isso diz André, Fernanda, Monique, todos. Will, todos. Isso aí. então, assim, a igreja precisa, Essa é a visão. né, na visão da igreja, isso precisa estar claro para os membros, para os líderes, que a igreja precisa o quê? Precisa de despertar o chamado que existe dentro de cada um de nós, sabe? E empoderar a gente, motivar, equipar, para quê? Para que eu possa, na verdade, ir compartilhar a fé. E isso, com o tempo, a pessoa, quando ela entende isso, ela vai capacitar o liderado dela, vai preparar É isso aí. e impulsionar. Isso aí. Nós Né? viemos de outra igreja. Quando a gente chegou aqui na Atitude, uma das coisas que mais me impressionou é que há muito tempo atrás, né, hoje a gente tem isso no estacionamento, mas a gente tinha naquela parede ali, até uma coisa que você falou há pouco tempo na reunião com o pastor Josué, que eram os 7 níveis de comprometimento. Sim. Né? E aí, se você for ler, uma coisa interessante é que se você for ler o material do treinamento de líderes da nossa igreja, lá está escrito bem assim: na Igreja Batista Atitude tem uma estratégia recebida pelo Senhor para quê? Para cuidar das pessoas. Então, quando uma pessoa chega numa célula, ela nem sabe o que Deus quer fazer na vida dela. Mas ela foi ali com uma dor, Normalmente é pela dor, né? né? Porque raramente a pessoa vem na igreja se ela não tem uma dor. Mas Deus, ele usa isso, né? Claro. Então, assim, o que acontece? A pessoa chegou na célula, o líder precisa ser intencional. O líder precisa olhar para a célula dele e falar assim, cara, em qual nível de comprometimento Eu quero está cada membro da minha célula. E aí ele é quem vai conduzir a pessoa a se alinhar àqueles níveis ali. E se você parar para pensar, o que esses níveis fazem? Ele faz com que a pessoa seja exposta à palavra de Deus. Então, é por isso que a gente tem muitos líderes que são novos, entendeu? Que tem pouco tempo de convertido, mas que eles já entenderam e eles começam a liderar. Porque assim, a pessoa liderar uma célula, fazer um casa de fé, o que ela está fazendo? Ela está simplesmente compartilhando a palavra de Deus. De repente, ela é um líder que está em formação. Né? Porque assim, ó, o grande pulo do gato, e eu falo isso para os pastores, o grande pulo do gato do modelo celular e do nosso modelo MPS é o quê? É o pastoreio, acompanhamento. O pastoreio, ele tem que ser simples, ele tem que ser feito de perto. É a vida na vida mesmo ali. A vida na vida. Então, como é que a gente vai pastorear? A gente vai pastorear através do discipulado, a gente, na verdade, vai pastorear orientando a pessoa a fazer o quê? A participar, onde ela pode aprender. Escola crescer, bíblica, amadurecer. família, crescer, entendeu? Então, muitas vezes, a gente vai ter um líder que ele está em formação, mas que ele já está fazendo o quê? Que ele já está cumprindo o quê? Cumprindo a grande comissão. Maravilha. A gente sabe que o MPS, ele é justamente esse método, né, de pastoreio simplificado que vai direcionar, vai impulsionar essas pessoas a crescerem no Evangelho. Ponto. Tá, mas qual é o maior problema que o MPS resolve nas igrejas hoje, que você vê? Assim, O MPS não deixa ninguém caminhar sozinho. ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho no MPS. Que legal. E ajuda também a fechar a porta de saída, a porta dos fundos, porque às vezes as pessoas vão, até visitam, ficam um tempo, mas aí começam a passar as suas lutas, suas dores, ninguém está ali junto, acompanhando, cuidando daquela pessoa, facilmente ela sai, ela não se consegue sente permanecer. cuidada, né? E aí, essas Exatamente. pessoas, foi o que o pastor André falou aqui anteriormente, as pessoas chegam, na maioria das vezes, aqui com dores. Então, para você poder reter, não reter como número, mas cuidando dela, Das vidas. você tem que estar pensando em vida, Sim. em ser humano. E o sistema MPS, ele permite isso, né? Às vezes a pessoa vem aqui, participa do culto, aceita Jesus, né, e depois ela pensa assim, como é que eu vou me encaixar numa igreja grande? Ou até pessoas que vêm de outras igrejas. A pessoa vem morar na Barra, a pessoa vem visitar.
Aí a pessoa chega aqui e fala assim, como é que eu vou me encaixar nessa igreja? Acostumar com aquela igreja que todo mundo se conhece. É isso aí. Ah, eu vim de uma igreja pequenininha, que todo mundo se conhecia. Eu queria saber assim, qual é o maior problema que vocês encontram para resolver nas igrejas hoje? Como é que você pode nos dar uma luz sobre isso aí? Então, os pastores, né, o maior problema que a gente encontra na igreja hoje são os pastores desmotivados, porque às vezes não conseguem, né, ver a igreja crescer, não conseguem ter uma visão, uma direção daquilo em que eles precisam fazer. E aí, quando a gente chega e explica o modelo MPS, que é bíblico, e fala sobre a questão do cuidado com as pessoas, do treinamento dos líderes, entendeu? Eles começam, na verdade, a entender que essa visão, que é uma visão dada por Deus, ela pode fazer o quê? Ela pode ajudar ele a cumprir o chamado que Deus confiou a ele. Ou seja, apenas dá, vamos dizer assim, aquela noção a ele, o norte para ele daquilo que já está na Bíblia e que não se atentou, deixou passar. Na verdade, Mas no primeiro momento, a gente acaba dando um norte para ele, né? Mas, Sim. assim, mas como aqui a gente não esconde nada, então a gente acaba entregando tudo que ele precisa fazer para ele viver. Às vezes aquilo que a gente assusta, tem. né? Na verdade é o seguinte, a gente tem que transbordar na vida dos outros. É por isso que nossa igreja tem crescido através desse método. Um Né? dos grandes segredos do nosso crescimento também é esse. A igreja tem transbordado. É a gente transbordar Na vida de aquilo que a outros. gente tem vivido aqui na vida de outras pessoas, de outras igrejas, e aí Deus, na verdade, vê que pode confiar, porque Tem um primo da Monique, que é primo de terceiro grau, na verdade, é filho, né, do primo do pai dela. Ele é pastor, foi da igreja da Maranata, lá do pastor Paulo César Brito, né? Hoje ele está na igreja de Nova Iguaçu, pastoreando lá. Quando eu me converti, ele ainda era auxiliar de diácono, depois ele passou a diácono, ele é pastor. E ele foi uma das pessoas que nos ajudou, né, a resgatar o nosso casamento, que foi através do Casados e tudo mais. E ele veio aqui fazer. O pastor Paulo César Brito, o filho, ele colocou todos os pastores da Maranata, Missionária Evangélica Maranata, para participar do MPS. E ele fala que foi uma bênção, muito bom, abriu a mente de todo mundo. Então, nós somos Referência. reino. Na verdade, é um reino, né? A nossa igreja transborda na vida do reino. Sim. As igrejas têm as suas denominações, mas o reino é um só, é o reino de Cristo, né, aqui na Terra. a visão MPS é uma visão muito linda. Ela reduz, sabe, aquele cuidado vazio da pessoa. A pessoa começa a entender que Deus quer usar a vida dela, que Deus pode utilizar a vida dela. Ela passa a ter experiência com Deus. Eu conheço amigos que começaram a congregar aqui na igreja, em que estavam na igreja há 20, 30 anos e tinham medo de evangelizar, de falar de Jesus, entendeu? Porque acho que só o pastor que tem autoridade, unção. Capacidade, Verdade. conhecimento para falar de algo. Descentraliza do pastor. Descentraliza, né? E vem cá, as igrejas em células, né? Por que ela funciona? Porque o modelo de células é tão eficaz biblicamente e na prática. É uma coisa que eu sempre falo com os pastores, né? Bom, a visão celular é bíblica, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque tem gente que fala assim, mas é igual... É um método. Não, é igual a Rinodê, né? Não, Pelo O contrário. pessoal está achando que é marketing multinível, né? Não, Marketing não é de marketing rede. multinível, não é Renaudet, pelo contrário, a Renaudet que olhou para a Bíblia, enxergou isso né, Sim. e fez. É verdade. Então, assim, a maioria das igrejas, elas durante muito tempo, né, e até algumas hoje em dia, funcionam naquele modelo ministerial. Aí você tem o Ministério com Família, você tem o Ministério com Evangelismo, você tem o Ministério de Louvor, né? E isso acaba criando uma percepção nos crentes em que, assim, eu sou de um ministério. Sim. Então, o que acontece? A pessoa serve Ao naquele ministério, não à igreja. E Não aí, ao corpo o que de acontece? Cristo. Isso geralmente, às vezes, acaba criando uma desconexão. Porque aí a pessoa acha que só vai evangelizar quem É do é do evangelismo. evangelismo. Né? E aí a pessoa que tem um dom com instrumento, ela acha que ela só vai o quê? Ela só vai, na verdade, cantar, ela só vai tocar aquilo dali. Mas assim, gente, todo mundo tem um chamado. Que é ir fazer discípulo, que é Isso batizar, que é ensinar a guardar. Os dons que eu tenho é para ajudar nisso. Né? Então, servir num ministério, eu costumo dizer que vai, na verdade, é reboque, vai junto. É verdade. Mas existem igrejas ministeriais que têm um ministério com célula. Sim. Sim. Só que essas igrejas, a maioria delas acabam fazendo o quê? Elas acabam usando os pequenos grupos ou as células como sendo o quê? Como sendo simplesmente grupo de comunhão.
Então O acaba foco não, não é de evangelização. acaba não promovendo o quê? Não promovendo o crescimento do reino, não alcançando as pessoas. Então a gente entra nesse tópico aqui do que tu está falando, de tipo ser assim, a diferença entre ter Isso. células e ser uma igreja em célula. Exatamente. Quando uma igreja em células, ela respira as células. Tudo gira em torno das Então células. tudo gira em torno das Os células. ministérios apoiam a visão celular. Os ministérios são- servem às células, né? Qual é o nosso foco principal? O nosso foco principal é o quê? É evangelizar e cuidar. Sim. Sim. Evangelizar e cuidar. Para quê? Para que a expansão do reino, na verdade, ela aconteça, né? Então, a célula ela é evangelística. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Se a célula fica... Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas se a célula, na verdade, não evangelizar, a célula perde sentido. Não tem sentido nenhum. Então, eu preciso que... Eu posso ter campanha de evangelismo? Posso ter. A gente tem uma campanha em Casa de Fé. Sim, Né? temos. Mas quando vem a campanha do Casa de Fé, é uma campanha que a igreja faz para quê? Para motivar a gente a evangelizar mais. Mas, naturalmente, toda a célula precisa fazer o quê? Precisa de, pelo Alcançar. menos, fazer uma colheita uma vez por mês. Verdade. Precisa Agora, de ganhar as então a pessoas. gente dentro da igreja, nós somos uma igreja em células, nós não temos uma igreja em células. Isso aí. E aí, nós vamos lá, a nossa prioridade é que a gente tem, né, os 7 passos lá, que a gente tem que chegar lá no 7 nível máximo, níveis de 7 níveis de comprometimento. compromisso. Então, são 7 níveis, um a um. Primeiro é o culto, célula, discipulado, TSD. nosso tempo a sós com Deus, que isso aí não pode faltar. E agora a gente tem o TV, né, que é o treinamento da visão. A gente tem que estar dentro disso. É o antigo Tadel. Antigo Tadel, a EBA, que era a antiga escola bíblica, agora é a escola Isso aí. bíblica Atitude, né? É isso aí. Aí ele vai falar sobre aqui no final o 7º, que aí se o cara, como o pastor disse, o cara que é crente e que é líder de célula e que não entende isso, ele ainda não é crente. Que são os dízimos e ofertas, Verdade. que não é nosso, quando a gente retém o que não é nosso, a Bíblia vai dizer que está roubando a Deus, né? De cara. Só que dentro disso aqui, na EBA, a gente, né, nós que trabalhamos no Ministério da Família, estamos ligados dentro disso. Nós acabamos sendo um instrumento, uma ferramenta, e é muito legal a gente abordar isso, a gente até falou aqui em off, para que as pessoas possam entender que Ministério da Família, ele é um ministério que está atrelado, conectado, junto e misturado com as células. Não somos concorrentes de Só células. a gente lembrar de Romanos, né? Tudo contribui. Muito. Para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Imagina que, assim, isso é uma coisa que é bem legal que você falou. Como é que a gente cuida das pessoas dentro do modelo celular, dentro da visão MPS? É bem simples, é uma ferramenta simples, né? 7 níveis de comprometimento. Então, eu preciso fazer o quê? Eu recebi uma pessoa. Aí eu olho assim, bom, qual o nível que essa pessoa está? Ela está no 0, ela chegou agora. É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir a minha célula, eu vou, na verdade, né, fazer purê de batata, né, eu vou marcar um café, tudo com o intuito de quê? De levar essa pessoa... Vou acompanhar ela nos cultos ao domingo. Uma coisa bem legal... Faz parte do pastoreio. É isso aí. Uma coisa bem legal é assim, é a gente fazer uma coisa que a gente fazia bem antigamente, né? Sentar junto no culto, bater uma foto, postar no grupo da célula, no grupo do setor. O que eu estou fazendo ali? Eu estou simplesmente motivando aquela pessoa, ela está ao culto. A viver os 7 níveis. Ela está ao culto. E a pessoa... dentro disso, desculpa, pode falar. dentro disso está ali os cursos do Ministério de Família. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai ali se aproximando, no GD, a gente vai vendo as necessidades dos membros da nossa célula. Principalmente quando Das faz um nossas discipulado, né? Das ovelhas que o Senhor confiou a gente. Então, eu E preciso. ali, se a pessoa está com algum problema no casamento, a gente pode direcionar para participar de um Casados para Sempre, do Mulher Única, o Meu Máximo, alguma questão, o CRAU, finanças. Então, assim, isso faz parte do pastoreio. E aí o Ministério de Família, assim como os outros ministérios, eles apoiam a visão celular, eles apoiam ali no pastoreio das vidas. Os líderes de célula têm que ter isso em mente. Então, assim, eu vou conduzindo as pessoas, entendeu? O cara faltou a célula, eu ligo para ele, para saber como é que ele está. Imagina só, a pessoa às vezes frequentou um lugar durante muito tempo, ela chega numa célula, e aí todo mundo começa já ali a orar por ela, a falar com ela, e se interessar por ela. E ela, um dia que ela não vai, alguém manda uma mensagem, e você não vê, isso é importante. Isso é cuidado. Isso é cuidado, né? Aí eu preciso entender o quê? Esse cara é um bebê. Então eu vou fazer o quê? Eu vou orientar ele, né? A fazer o quê? A orar ele a Bíblia, eu vou orientar ele a ir para a escola bíblica, eu vou orientar ele a estar nos cursos de família. Tudo isso faz parte do pastoreio, do cuidado. E aí, a pessoa, na verdade, exposta a tudo isso, ela vai entender rapidamente.
Verdade. Sabe? Deus não me chamou só para poder curar minha ferida. Ele quer usar minha vida. É isso aí. E é legal tu abordar essa questão, pastor, pelo seguinte, a pessoa, às vezes, ela é um novo convertido. A gente vai colocar ela nos 7 níveis que tem aí, ela vai avançando, ok. Mas também, se vier de outra igreja, ela vai passar da mesma maneira. Exatamente. Ela vai ser cuidada da mesma Eu falei, forma. é a forma que a gente tem de fazer, de cuidar. É a mesma maneira, ela tem que entender. Ela vai se encontrar, mas eu já frequentei escola bíblica há 500 anos. Sem problema, meu amado. Não tem problema nenhum. Mas hoje a gente vai caminhar junto aqui. Nós estamos caminhando juntos. Tem uma coisa muito legal na rede MPS, que a gente vai nas igrejas fazer imersões. Então, quando a igreja ela decide caminhar em parceria com a gente, né, ela tem acesso a uma plataforma que tem tudo o que acontece na nossa igreja, imersões antigas, conferências, treinamentos, entendeu? A gente tem uma inversão na visão que na igreja a gente sobe para a plataforma, então lá os pastores podem, na verdade, acessarem, assistir, estudarem, verem, reverem, tirar dúvida. E a gente também vai em algumas igrejas fazer imersão. E uma coisa que eu sempre me preocupo muito em deixar muito claro para o líder é o quê? É essa intencionalidade no conduzir a célula e esses níveis de comprometimento e a forma como é feito o cuidado, sabe? O comprometimento nível 7 não é, tipo assim, uma ferramentazinha, algo mais bonitinho. Não, é a maneira como a gente precisa conduzir ali aquelas pessoas que estão ali. Por quê? Porque a célula precisa dar frutos. Sim. E qual é o fruto, né, que a célula ela precisa dar? Crentes maduros. Com raiz. Crentes maduros, com raiz, discípulos que fizeram outros discípulos, Isso aí. pessoas que entenderam que a gente precisa anunciar. Conhece a árvore pelo fruto que ela está gerando. Isso, Né? discípulo, o quê? Discípulo gera Gera discípulo. discípulo. Seria, por exemplo, os erros mais comuns na igreja cometem ao implantar uma célula, ou às vezes implantando célula, ou então porque algumas células acabam morrendo com o tempo também, tem essas questões, né? Que acabam acontecendo. As pessoas, de alguma forma, o que o senhor pode falar sobre isso aí? Então, uma coisa que é muito importante, né? E aí com muito amor e muito carinho, isso vai, né, primeiro para os pastores, é assim, toda igreja que vai fazer a transição, que vai começar a visão celular, o pastor da igreja, ele precisa amar, entendeu, a visão. Ele precisa amar a Ele tem que visão. estar mergulhado, imerso Ele precisa totalmente nisso. mergulhar Ele na precisa ser o visão. percussor da visão. Ele precisa ter a célula na casa dele. Ele precisa viver a visão celular. Porque a gente lidera por exemplo. Não adianta eu falar para você fazer uma coisa se eu não faço. Porque é o pastor quem vai gerar a primeira célula. Entendeu? Ele vai receber ali na casa O dele. embrião começa com ele. Ele Né? vai receber ali na casa dele as pessoas que estão mais próximas dele ali, que caminham mais perto dele, e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a fazer a célula com elas e vai treinar elas. Monique, antes de nós virmos para cá, nós éramos, né, falamos de uma Assembleia de Deus, mas antes disso ela era da antiga IBC, né? E Monique participou da célula na casa do pastor Josué, né? Durante muito tempo, né? Aí. Então, quer dizer, você tocou em estar em célula na casa de pastor, nós na época morávamos próximo, onde era a casa dele, eu não era convertido, tá, gente? Eu trabalhava no Mundão na época, e o pastor Josué me evangelizou numa palavra simples, foi em casa e aquela coisa, falou do que eu gosto, do que ele gosta, que é futebol. A gente, por um acaso, torce para o mesmo time, que é o maior do Brasil, da América e do mundo. Ai, meu Deus. Também Que time compactua é esse? dessa Qual é o mesma... time? Tem que seguir a visão, Tem que né? seguir a visão. Eu sigo o líder sempre. Isso aí. E aí, foi em 2007 e eu só fui me converter em 2011. Mas da importância da célula, de começar na casa do pastor. Ele ali, a igreja já estava avançando, já estava crescendo, ele tinha célula na casa dele e cuidando de ovelhas. E assim, ele viu Ele era o exemplo, né? que tinha necessidade de um marido, de uma mulher que era ovelha dele, que precisava de uma palavra de amor. Sim. Uma palavra, né, de evangelismo. Esse é o cuidado, né? E é muito legal você falar sobre isso aí, porque as pessoas têm que ter esse entendimento. Começa com o pastor. Ele é o exemplo. Começa com o pastor. E aí ali o pastor ele vai formar os primeiros líderes, é o pastor que vai transferir aquilo que está queimando no coração dele, o que é para as outras pessoas. E com isso o pastor vai fazendo, sabe o que? Ele vai alinhando a igreja à visão. Isso. Uhum. Porque se você não alinhar a igreja à visão, se você não ir mudando os valores, entendeu? Não adianta você mudar a estrutura, sabe? Não adianta você mudar a forma de treinar, não adianta você fazer obra, você tem que mudar os valores. Sim. E isso leva um tempo. E isso precisa o quê? É aquilo que eu falei, o pastoreio ele é simples, mas ele precisa ser o quê? Ele precisa ser constante. Ele precisa ser próximo.
Dá para a gente pegar o texto de Provérbios 22:6 que a gente aplica para filhos. Ensina o filho no caminho que deve andar e na velhice jamais se desviará. Os filhos espirituais ali, no caso, sendo exemplo, estando ali, porque eu ensino o filho no caminho, não ensino, eu não digo para eles fazerem. Eu estando nele, eu vou mostrando, eu sou o exemplo, né? A gente pode, na verdade, aplicar Esse princípio, né? ali. A gente Top. pode aplicar ali. Agora, a gente falou sobre os erros comuns que acontecem. Vamos falar um pouquinho sobre liderança e cuidado e multiplicação. Como formar líderes sem sobrecarregar esses líderes? Que tem muita gente que fala assim, pô, pastoreio de célula, já querem que eu multiplique e não sei o quê. É muita coisa. É muita coisa, eu estou cansado, eu já trabalho. Virou jargão. Eu tenho que ser que não é isso que acontece. Acontece isso. Você Vocês deve ouvir ouviram isso toda hora, ouviu, né? não, né? Será, pastor, que ouviu? Para mim, tem uma palavra que resume liderança. Influência. Uau. Influência. Você não é um líder, você é uma influência. A gente, na verdade, tipo assim, é influenciado o tempo inteiro por alguma coisa. Yes. Depende daquilo que você se expõe, É verdade. né? Então, assim, eu que sou o líder, que trabalho lá na ponta, eu que sou o supervisor, eu que sou o pastor, eu preciso o quê? Eu preciso entender que Deus vai me usar para influenciar aquela pessoa. Uhum. Eu preciso ser intencional, eu preciso estar perto, eu preciso caminhar, eu preciso ser o exemplo. É Eu verdade. preciso ser o exemplo. E quando você começa a caminhar com as pessoas, quando você é o exemplo, quando você fala das coisas do reino, Sim. as pessoas, na verdade, vão querer falar assim, pô, ele disse que orou. Deus falou com ele. Pô, vou testar esse negócio aí. Porque assim, ó, você vai sendo, parece aquela coisa, né? Você vai sendo ali incomodado, e de repente tu fala assim, cara, vou testar esse negócio aí, que esse negócio vai dar certo, deu certo com ele, sabe? Quero testar também. Então eu quero testar também. Eu achei interessante, né, que na reunião o pastor José falou uma coisa, né? Ah, porque o supervisor às vezes fica cansado, porque ele quer supervisionar a célula, chega no começo, quer ficar até o final. Não, você tem que ir lá estrategicamente, intencionalmente, É visita do médico espiritual, que seria, não é isso? ver o Passadinha que está abençoada. com necessidade aquela célula e ali chegar, aplicar e ó. Porque senão todo dia ele for numa célula ficar, realmente vai ficar sobrecarregado. Na verdade, vai existir o momento dele estar com a célula. Ele pode fazer um purê de batata, ele pode Sim. fazer uma outra visita pastoral fora daquele momento ali em que ele tem que estar na célula, entendeu? Porque assim, ó, um dos erros também que acontece muito é que quando a supervisão ela para, quando a supervisão não visita. Porque o nome já diz, o supervisor, ele tem o quê? Ele tem uma visão diferenciada, porque ele já passou por aquele processo. Né? Então, quando o supervisor não faz a função da supervisão, o líder começa a caminhar sozinho. Aí você fala assim, qual é o grande, o legal, o bom da visão MPS? Lembra que eu falei? Ninguém caminha sozinho, e é ninguém mesmo. Uhum. Porque assim como um membro de célula, que é um crente novo, que é um cristão novo convertido, ele precisa do líder perto dele, cara, O líder também precisa precisa do supervisor. Muito bom você certeza. falar isso. Né? E o supervisor também precisa do pastor perto. Com certeza. Por isso que tem toda a hierarquia dentro do método simplificado. Existe, né? É isso aí. Líder de célula, tem o supervisor de área, né? É isso aí. Vem o supervisor depois do supervisor de É área. o supervisor direto, que é aquela pessoa que já me explicou uma vez, né? É o Que eu direto, falo que né? que eu falo que é o aprendiz de supervisor, porque ele já começa a entender. Ele já o que começa a tem fazer que um fazer. estágio ali, né? Estágio. Aí vem o supervisor de setor, depois que ele multiplica 5 vezes. Depois tem alguns outros pré-requisitos também, mas no geral é isso, né? Que, por exemplo, um supervisor de setor, ele tem que ter multiplicado 5 vezes, mas ele tem que ter, na verdade, ele tem que ter multiplicado 3 vezes, né? Para não gerar aquele efeito de que alguém está levando ele. Sim, né? sim, sim. Aí multiplicou de área, tem o supervisor de área, tem o supervisor de distrito, aí, né? Aí vai avançando. Aí vai avançando. Então, assim, essa cadeia toda precisa do quê? Precisa de proximidade, né? Vou até usar um termo que o pessoal está usando muito agora, né? É igual quando o Flamengo joga tudo junto, né? Pode acontecer que o time se partiu, né? Então a supervisão ela é um time. E não pode Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho, tem que estar perto. Entendeu? E foi aquilo que o pastor falou. Às vezes o área vai para uma célula, o setor vai para outra, por quê? Porque o time caminha junto. Né? Sim. Eu costumo dizer que um supervisor, ele é um pastor. Com certeza. Ele precisa entender isso. É. Ele vai cuidar de outras vidas, né? Então, o que acontece?
Eu creio que conforme você vai também crescendo no seu relacionamento com Deus, no seu entendimento, sabe, a sua visão vai mudando, ele vai te confiando mais vezes para você cuidar. Com certeza. Entendeu? E pode falar, uma coisa. Fernando. Fica à vontade. Madre Teresa de Calcutá fala que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Quanto que custou a nossa vida? O sangue de Jesus na cruz. Então, a gente precisa parar de falar que dá muito trabalho, porque dá muito trabalho. Nós demos muito trabalho. Alguém... Nós custamos também para alguém. Quem de alguém nós nos teria discipulou, coragem de fazer isso? alguém nos acompanhou, alguém nos direcionou e hoje a gente está aqui. Verdade. Então, assim, por que que eu? E o evangelho é altruísta, o evangelho é para o outro. Então, assim, como é que eu vou querer ser alcançado, a minha vida ser transformada e eu não quero pagar o preço de ser um agente de transformação, ser um discípulo de Cristo e alcançar outras vidas, transformar outras vidas. Para fechar, Jesus falou acerca de João Batista, falou assim, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, assim, para que o reino aconteça na minha vida, precisa de um esforço. Sim. Jesus, ele faz um milagre, mas qual é a minha parte nesse processo? E qual é a parte que eu preciso fazer para que o reino dos céus alcance as vidas? Então, a gente precisa se esforçar. E aí, como o nosso pastor diz, Jesus não perde para a gente. Isso é uma palavra até para os supervisores, para os líderes. Jesus, ele não perde para a gente. A gente, nada que a gente vai fazer no reino de Deus, a gente vai perder. Ou seja, a gente, quando a gente está na visão, nós iniciamos a nossa primeira célula em dezembro de 2017. Nós temos inúmeros testemunhos na nossa vida do cuidado de Deus. Sabe, o quanto que Deus nos abençoou. Nós temos 2 filhas, a gente levou um tempo para engravidar. E assim, eu iniciei a minha célula Kids, 4 meses depois eu engravidei da minha primeira filha. Que legal, que então, assim, inúmeras. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar muito tempo falando. Assim, o cuidado de Deus, ele não perde para a gente. Então, assim, eu acho que é um pouco o egoísmo, a gente olhar um pouco, a gente fica olhando para o nosso umbigo, a gente é muito umbilical, né? E a gente não consegue alcançar o outro. E a gente está vivendo um tempo assim, claro, a gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa família, isso aí é fato e é certo. Mas, assim, se a gente ficar olhando só para a gente não vai cumprir o chamado, a gente não vai cumprir a nossa missão. Com certeza. Porque dá trabalho. A gente está falando de formação de líderes, né? E a gente precisa estar perto, a gente precisa discipular, a gente precisa ser o exemplo, a gente precisa ensinar a guardar, sabe? E com o nosso coração em paz. Sim. Porque Deus, ele vai fazer. Eu lembro quando nós começamos a nossa primeira célula, a gente mora na Piedade ali, né? E a nossa primeira célula, o nosso primeiro setor foi em Nilópolis. Nossa. Aí você fala, totalmente oposto. Totalmente distante. Pastor, você é louco, como é que você começou a fazer, né? Verdade, era 40 minutos da nossa na verdade, casa. ela morava em Nilópolis, e aí acabei no congregar em Nilópolis, e quando começamos a fazer o seminário aqui, mas quando Deus direcionou a gente para estar aqui, a vida em Nilópolis continuou, e a gente conhecia um monte de gente que... Existia um nicho de amigos, né, ali. E aí começamos, na verdade, a fazer uma célula com um casal, com 4 casais, e a gente, na verdade, já estava acostumado com esse trajeto, né? Então, a gente ia 2, 3 vezes por semana em Nilópolis, para quê? Para fazer discipulado, para fazer a célula, para caminhar junto, entendeu? E aí veio o Casa de Paz. Veio o Casa de Paz, e aí, quando terminou a campanha do Casa de Paz, aqueles 4 casais decidiram, na verdade, de cada um abrir uma célula. Que benção. Então, eu lembro desse Casa de Paz que teve aí. Então, assim, eu tive uma pessoa... fizemos também. Eu tive uma pessoa na minha célula, que ela trabalhava numa padaria, que ela fez 8 Casas de Paz. Uau! Porque as pessoas iam, na verdade, lá para comprar pão e ficavam conversando com ela. E ela era dona da padaria, então ela ficava no cantinho e ela ia fazendo ali o Casa de Paz. Hoje é uma das supervisoras que caminham junto com a gente. Muito bom. Então, gente, assim, como é que eu faço para formar um líder? Você precisa se relacionar, precisa estar perto, precisa ensinar, sabe? Precisa investir nas pessoas. Investir. Né? Eu lembro que essa menina, ela era acolhida da nossa célula e, assim, quase todos os dias ela me ligava para perguntar uma coisa da Bíblia. E aí, na época, eu procurei o pastor Renato, né? Que era o reitor do nosso seminário. E eu falei com ele, pastor, estou precisando de uma ajuda. Eu tenho uma pessoa na minha célula que ela quer fazer um seminário, mas ela não consegue pagar o valor integral.
E eu também não consigo pagar o dela, porque eu já estou pagando o meio da Fernanda. E eu queria uma bolsa de 50%, fui bem específico, eu queria uma bolsa de 50%, que eu ainda vou ajudar ela a pagar metade do que só vai me dar de desconto. Pronto. E aí eu fiquei ali, né, orando, perturbando o pastor Renato, ele deu. Então, assim, ela vinha de Mesquita, 2 vezes por semana, para poder estudar Presencialmente. Legal, hein? E a gente ainda, às vezes, levava ela até a A metade gente do estava com caminho. uma carona, ela diz até metade do caminho. Então, assim, gente, se você tiver com o teu coração em servir a Deus e investir nas pessoas, Ele vai fazer. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal na visão celular, sabe? Porque a visão celular testa o nosso coração. Porque essa história de você multiplicar e de você, na verdade, se desenvolver e de você crescer, Deus também usa isso, né? Para poder o quê? Para trabalhar na vida de algumas pessoas. Porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas que vêm lá do multimarketing, né? E aí tenta aplicar a mesma técnica. Marketing né? multinível lá, marketing de multinível, rede, né? isso aí que seja, né? A pessoa tenta aplicar a mesma técnica. Eu falo assim, gente, deixa porque o Senhor ele vai cuidar. Quem dá a direção é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é Ele. Então, Deus no caminho, ele vai transformando. Então, Lembra que Deus não perde pra gente? Não perde pra gente. Com certeza. Então, Deus não perde pra gente e o tempo não para. Chegamos já no final. Ai, A plaquinha do final já passou ali e nós já ultrapassamos. Ele fica lá, acabou mesmo agora lá, a plaquinha. O Fabrício bota, acabou mesmo. Vou fazer uma última pergunta aqui e vocês falem agora para a galera que está nos assistindo. Tá? Que conselho você daria para líderes que se sentem cansados? Conselho para a gente fechar com chave de ouro aí. Então, a nossa motivação, eu vou deixar ele falar, mas começando, vem de Deus, vem do Espírito Santo. A gente precisa lembrar, buscar em Deus o centro de propósito. Porque vai dar trabalho, a gente vai passar como líder, nós também temos os nossos desafios diários. Certeza. A nossa vida não é porque a gente lidera ou que a gente pastoreia que é perfeito. E aí a gente se depara com os nossos desafios. Só que os nossos desafios, as nossas lutas, elas são resolvidas aonde? Na cruz, em Jesus. Então a gente precisa, sim, se policiar com o nosso TSD, com nossa comunhão com Deus. E aquilo que começa aqui, se a gente está queimando em Deus, se a gente está cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, a gente vai transmitir isso. Então, assim, o cansaço pode, sim, claro, de uma frustração, de um problema pessoal. Tem diversos nomes para esse cansaço, esse desânimo, essa apatia. Mas a gente precisa voltar na fonte. E ali a fonte começa a jorrar. Amém. amém. Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. E o pastor André, então, para encerrar, para a galera que os pastores estão passando por um burnout pastoral, qual seria a direção para essa galera? Uma dica aí, que o MPS pode ajudar e muito nisso. Bom, os pastores que estão caminhando, que já estão, na verdade, cansados, que já estão com dificuldade, que acham que o chamado já não tem mais jeito, Deus tem algo novo para fazer através da tua vida. Amém. Deus sempre tem coisas para revelar para cada um de nós que a gente não imagina. Aleluia. Então, se você está passando por esse momento, eu queria te convidar. Faz o contato com a gente pelo direct, né? @rede.mps. Você não está assistindo, né? Esse podcast tem um propósito maior. Vem caminhar junto com a gente. Eu estava conversando com os pastores hoje, sabe? Uma das coisas que é saudáveis para a liderança é o quê? É simplesmente caminhar com alguém. Caminhar com alguém que vai te ajudar a viver os sonhos de Deus, caminhar com alguém que vai te corrigir, que vai te mostrar que você pode fazer diferente, que vai te dar um feedback, que vai te fazer crescer. Então, se você se encontra nesse estado aí de dificuldade, pensando em desistir, eu queria te fazer um convite. Vem participar do nosso Meet MPS, que acontece sempre na primeira terça-feira de cada mês. Faz um contato com a gente, que a gente está aqui para te servir, para te ajudar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem um chamado e Deus quer fazer grandes coisas na terra e Ele quer contar com você. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer muito, muito mesmo o tempo de vocês dedicado aqui a gente, né? Ao pessoal que está em casa nos assistindo. Pastor André Vieira, estou certíssimo, né? Certo. Certíssimo. Pastora Fernanda Vieira, pastoreia lá do seu lado. Não é ordenada pastoralmente, mas já tem a unção pastoral e está caminhando aí Amém. nessa visão e fala com muito amor e muita propriedade. Amém. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus siga
dando saúde a vocês, dando, né, sabedoria para lidar nessa caminhada, que é muita sabedoria, o dom que vem de Deus, né? Muita paz, né, nesse caminho de Deus aí. E a prosperidade em todas as áreas seja alcançada na vida de vocês. Amém. Amém? Nós que agradecemos. Um beijo nas herdeiras lá. Manuela e Antonella. Manuela e Antonella, ó, um beijão do tio Will. Deus abençoe vocês, tá? Para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. Se ainda não está nos seguindo nas redes sociais, siga, @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cash. Vai estar o arroba aqui também do MPS. Isso aí, né? @rede.mps. Isso, do pastor André também vamos deixar nas redes sociais André dele. Vieira. Fernanda. Nanda Luz Vieira, E Nanda é isso, Luz vai estar aqui embaixo, vocês seguem eles aí, chama no direct para tirar todas as dúvidas. Muito, muito obrigado. Galera do Atitude TV, que ainda não se inscreveu, inscreva-se, curte, comenta, compartilha, hypa aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. E outra, você que está nos assistindo também no Bem Mais TV, um beijo no coração, saúde, paz e prosperidade. E até o próximo Família Cast. Já fui cortado aqui, fala. E hoje não podemos deixar de agradecer a volta do nosso Fabrício. Ah, é, o Fabrício está na área. Fabrício, que é o nosso cameraman, o editor aqui. O Fabrício fez uma cirurgia, como eu tenho, de quadril, colocou uma prótese no quadril. Glória a Deus, oramos muito. Já tem um mês que operou e está aqui trabalhando de novo. Deus é muito bom. Glória a Deus. Então é isso. Saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cash.